E aí, pessoal, tudo bem? Vamos então agora para a nomenclatura dos óxidos. A nomenclatura dos óxidos é classificada de acordo com a classificação do óxido ser ácido ou ser básico. Então, começaremos pelos óxidos básicos ou metálicos. Como que a gente faz a nomenclatura dele? Muito simples, ó. Óxido de o nome do elemento, ok? Então, se o seu óxido for considerado básico, porque ele é formado por um metal, super simples o nome, óxido de o nome do elemento. Alguns exemplos para vocês, ó. K2O, óxido de potássio, porque o oxigênio está ligado ao elemento químico potássio, que é um metal. Óxido de cálcio, porque o elemento oxigênio está ligado ao elemento químico cálcio, que também é um metal. E eu queria chamar a atenção para vocês no caso da formação dos óxidos, quando for metal de transição. Lembra aquela jogadinha do 2, do 3, do 1, do 2, do 3, do 4 que a gente coloca no final do nome? Aqui também acontece, ó. Se eu tiver um exemplo como ferro, eu tenho dois tipos de óxido formados pelo elemento químico ferro. O óxido de ferro 2, FeO, ok? E o óxido de ferro 3, ó, Fe2O3, ferro mais 2, ferro mais 3, certo? Óxido básico, óxido de nome do elemento. A nomenclatura dos óxidos ácidos ou ametálicos, ela é um pouquinho mais elaborada, mas eu acho que vocês não vão ter dificuldade não. A nomenclatura, ó, lembrando que a do óxido básico, óxido de. Aqui também a gente usa essa mesma ideia, óxido de. Mas antes da palavrinha óxido, existe um prefixo. Antes da palavrinha com o nome do elemento, também usamos um prefixo. Qual prefixo? Quantidade. Então, a quantidade de oxigênio e a quantidade do elemento químico ametálico também vai fazer parte da nomenclatura. Então, ó, antes da palavrinha óxido, nós usamos a quantidade mono, significa 1, di, significa 2, tri, significa 3, tetra, 4, penta, 5, hexa, 6 e assim por diante. Então, dependendo do número de oxigênio que tem o seu óxido, você coloca o prefixo aqui. Se tiver apenas um, é mono, di, são 2 oxigênios e assim por diante. Na frente da palavra que indica o elemento químico que ela está ligado, eu também uso esse prefixo, mas eu não uso o mono, ok? A partir do di, a partir do 2, di, tri, tetra, penta, hexa e assim por diante. Então, ó, olha um exemplo prático disso. Eu tenho a substância CO2, eu não tenho 2 oxigênios, então uso dióxido de um carbono só? Carbono. Dióxido de carbono, ok? CO. Não tenho um oxigênio? Mono. Monóxido de carbono, porque eu tenho um oxigênio só e um carbono só. Olha esse outro exemplo aqui, SO3. Trióxido, porque eu tenho 3 oxigênios aqui. Trióxido de enxofre, porque é apenas um enxofre, ok? E último exemplo, N2O5, pentóxido. Pente, ó, 5 oxigênios. Pentóxido de, não tem 2 N's? De, que significa os 2, nitrogênio, ok? Então, ó, nós temos N2O5, pentóxido de nitrogênio, certo? Não esqueçam, pessoal, para o óxido ácido nós precisamos do prefixo mono, di, tri, tetra e assim por diante, ok? Bons estudos, bons exercícios e na aula a gente conversa mais.